Bom, para o estudo da noite, trouxe o tema do egoísmo, que no Livro dos Espíritos está entre as perguntas 913 a 917, onde Kardec pergunta aos espíritos. Pergunta 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo mal, Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existem egoísmo. Por mais que lutes contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços tendem para este fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do coração todo sentimento egoístico, porque é incompatível com a justiça, o amor, a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo, ele já pertence às nossas raízes como um instinto de preservação. Na origem humana, era necessária a utilização desse sentimento como uma forma de se preservar, preservação da espécie, né? Pois nós vivíamos no auge dos nossos instintos. Então, nós vivíamos da caça, defendendo a nossa prólipe, né? Então, o instinto era a nossa base de sobrevivência, e o egoísmo, que era esse cultivo do ego, nos ajudava a manter esse instinto, né? A nos preservar. E até hoje, ele permanece conosco. Então, só que não mais necessário nessa dimensão. Hoje, o egoísmo ele pode ser ajustado, muito bem ajustado, ao ponto de nós não precisarmos prejudicar ninguém. Então, ele continua sendo um sentimento que nos mantém vivo, nos preserva, mas não ao ponto de ferir alguém, ou causar um prejuízo que seja moral ou físico a alguém, né? Então, a espiritualidade fala para Kardec o seguinte: para combater o egoísmo, né, e as outras imperfeições, a gente tem que ir na origem. E aos poucos, nas outras respostas, eles vão nos ajudando a entender isso. Na 914, Kardec pergunta: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, né, enraizado no nosso interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E a espiritualidade responde: à medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, o que eles dizem aqui? Hoje nós temos a condição, graças ao Espiritismo, de ter esse entendimento que nós não somos só matéria. Então, nas nossas eras pré-históricas, o homem realmente não tinha essa condição. Então, por isso que o egoísmo era um meio quase que de sobrevivência, né? Um instinto de sobrevivência. Hoje, com o Espiritismo, nós sabemos o quê? Que nós estamos aqui momentaneamente, que nós somos criaturas imortais, né? Que o que a gente não conseguir melhorar nessa existência, a gente vai ter uma outra oportunidade, devido à misericórdia divina. Então nós não precisamos hoje ter esse sentimento egoísta. E ele diz o quê? À medida que nós aprendermos mais através da educação moral,
a educação que ele fala aqui não é a de instrução, né? A moral, nós conseguimos ter essa percepção. Por isso que Kardec dizia que vai chegar um dia que todas as religiões vão ser espiritualistas, não espírita, mas ter esse entendimento da continuidade. Porque a partir do momento que você conhece, tem o conhecimento das múltiplas existências nossas, de que nós não somos daqui, não muda nosso entendimento em todos os segmentos da vida, dentro do nosso relacionamento familiar, dentro do nosso trabalho, na nossa profissão, na relação com os nossos amigos. Porque muita da competitividade, da violência, dos afloramentos das nossas imperfeições é devido a querer o quê? Se preservar nessa existência. Porque eu preciso juntar, acumular, guardar para mim, para minha família. Como que eu vou morrer e deixar meus filhos desprovidos? Então, quando você conhece esse lado espiritual e você começa a entender que você não tem controle dos seus atos aqui, a gente não tem controle da nossa existência. Então eu posso combinar algo com vocês aqui amanhã, de manhã, que vou estar aqui 7 horas da manhã e eu não estar mais aqui. Nós não temos o controle. Nós achamos que temos o controle, mas não temos. Quem que está controlando as estações do ano? Você conversa com um agricultor, você vai ter essa noção do que é não ter controle. Um agricultor, ele faz assim, ele investe milhões e acredita que tudo vai dar certo, vai chover no tempo certo, vai estiar no tempo certo, para ele colher o que ele plantou. Mas ele sabe que pode ser que um dia ele plante e não consiga colher. Na 915, Kardec pergunta: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade em si. Não é uma regra. O egoísmo existe, mas não é uma regra a ser seguida. Depende de cada individualidade no seu processo evolutivo. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais. Mas conheceis poucos, porque a virtude não se preocupa fazer notar. Uma das características dessa virtude é não se fazer notar. Mas existe, nós sabemos. Quantas pessoas nós conhecemos que não tem essa preocupação tão materialista, às vezes como nós, na nossa família, na nossa casa, dos nossos próximos, dos nossos bens materiais. E às vezes a gente olha até com uma certa assim, discriminação, Nossa, não tem nada. Chico se elogiava disso, se sentia, até pode-se dizer, orgulhoso de não ter nada, porque ele sabia que nada ia prender ele aqui, quando ele partisse. E nós? Será que nós conseguimos sair daqui e não estar preocupado com a casa, que vai ser vendida pelos filhos, com a fazenda, com o carro, de eu estar pagando prestação ainda? Será que nós vamos conseguir sair daqui e não ter essa preocupação? Ou a gente vai chegar de lá tão ou mais perturbado do que estamos aqui? Preocupado com coisas materiais que a gente ainda sequer teve a percepção que não significam nada para a gente. (916) O egoísmo
longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. Quando os homens se tiverem despidos do egoísmo, que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Quantas vezes a gente vê situações assim, né? Pessoa passando por uma dificuldade, e aí vem uma criatura cheia de boa intenção. O cara precisa de um dinheiro, tem uma casa para vender, a casa dele vale 100 mil. Mas como ele está precisando, um amigo, quando não um parente, vem ajudar. Olha, eu te dou 50. E a pessoa obrigada às vezes, né? Às vezes por um motivo de saúde, vende um bem que valeria uma quantia pela metade do preço. E aquela pessoa ainda fala, não, eu ajudei ele, nem queria comprar, comprei para ajudar. Então é o que os Espíritos dizem aqui. O forte não mais será, o forte será o apoio do fraco, e não o opressor. Quantas vezes o forte é o opressor da gente, numa situação de egoísmo, né? Nós vemos tantas situações quando a gente para pensar, e quando a espiritualidade fala que a nossa civilização hoje, a nossa humanidade, excita o egoísmo. Basta você assistir televisão, olha os meios de propaganda, como se divulga um produto, como se você não comprasse, você é menos, você precisa daquilo para ser feliz. Então, as empresas de marketing, não falando mal, mas elas estudam psicologia para entender como convencer alguém, como criar uma frase, sempre tal produto. Olha o impacto da frase, sempre. E tantas outras que são criadas nessa forma de excitar esse sentimento em nós. Então, a percepção que nós temos às vezes é que o quê? Que há cada vez mais egoísmo, que a cada vez as coisas estão ficando piores, mas nós espíritas sabemos que não é assim. É porque, como dissemos na resposta anterior, a espiritualidade responde na resposta anterior, as pessoas que estão voltadas ao bem, à prática da caridade, uma das características dela é a distinção, serem discretas, não fazerem alardes. Então, às vezes, o mal é mais barulhento mesmo. Então, às vezes, a gente acha que, como diz o Haroldo Dutra, o mal ele tem uma excelente assessoria de imprensa. Então, divulga numa rapidez e numa velocidade muito grande. Enquanto o bem não. O bem é mais discreto. As pessoas voltadas à caridade são mais discretas. Por isso que nós achamos que o bem, ainda é menor que o mal. Na 917, Kardec pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Se o egoísmo é tão importante na nossa existência terrena, carrega esse sentimento que já vem, como ele diz aqui, inerente à nossa espécie. Porque é importante nós lembrarmos o seguinte: quando nós saímos daqui, se nós formos egoístas aqui, nós vamos ser egoístas do lado de lá. Nós nos transformamos em espíritos puros porque mudamos de lado, mudamos de plano. Então, se hoje você sofre com o egoísmo aqui, você também vai sofrer do lado de lá.
né? Porque você imagina, é uma situação igual eu falei anteriormente. Você chegar do lado de lá e ficar preocupado com o que seus herdeiros estão fazendo com as suas coisas. Seu genro está andando no seu carro, a sua nora está cozinhando no seu fogão, está mexendo nas suas coisas. Como que essa pessoa fica do lado de lá? Esse espírito, né? Se retorcendo e não pode fazer nada, porque aquele não pode espernear, xingar, brigar. E lá? Um obsessor. Vira um obsessor. Né? Quantos e quantos casos nós sabemos de pessoas que são obsediadas pelos próprios familiares? E vocês acham que é através de que sentimento? Do amor? O que move uma pessoa a se ligar a outra, um espírito, desculpa, a se ligar a um encarnado, às vezes com tanta... É esses sentimentos mesmo. Por quê? Porque eu não ajustei isso aqui. Então eu chego do lado de lá com essa imperfeição. Igual ou às vezes até maior. Quando não é observada, não é atentado essa necessidade de trabalhar isso. Imaginam pessoas que dedicaram a vida a ganhar e acumular bens. E aí, chega do lado de lá, vê aquela bagunça fazendo com os seus bens. Às vezes a repartição já começa durante o velório. Já começam a definir quem vai fazer o quê. Então, na pergunta 917, qual é o meio de se destruir o egoísmo? Isso é importante, né? Destruir aqui, enquanto estamos aqui. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, na qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter esta influência. Nossas leis, nossa organização social, nossa educação. Então, às vezes nesse momento pode ter gente até pensando, não, então é impossível, né? Porque não depende de mim. Se as leis do mundo que eu vivo, a organização social em que eu vivo, a educação em que eu recebo, tudo me leva a ser egoísta? A espiritualidade está falando que sim. Mas há mal irresistível? Não, porque senão nós não seríamos culpados pelas nossas imperfeições, velho. Se há um mal que é irresistível, não existe mal irresistível. Todos dependem do nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Quem toma a decisão somos nós. Lembram daquela fala do líder de torcida? Que torce, mas ele não entra lá e faz o gol, ele só torce. São essas influências. Elas torcem para você fazer errado, torcem para você ser egoísta. Mas nós temos duas torcidas. Temos também a torcida dos que nos querem bem. Então cabe a nós, a decisão é nossa. A torcida nós temos de ambos os lados. Mas quem vai tomar a decisão somos nós. Nosso planeta, como é um planeta que ainda está passando por um processo de regeneração, de provas e expiações, é óbvio que as pessoas que estão aqui, que criam essas leis, criam as organizações sociais, elas também são imperfeitas que nem nós, estão aprendendo, caminhando, evoluindo. Então as leis não têm como ser perfeitas. Leis perfeitas só a divina. Por que as leis passam por tantas revisões? Porque hoje se entende que é certo. Amanhã percebe-se que não é mais. Não era assim. E aí é obrigado o quê? A mudar. Isso é um sinal de que vai se evoluindo. Olha as leis hoje que se tem de proteção ambiental, de proteção aos animais, às pessoas, que antigamente não se tinha, né? Você ouvia uma violência familiar dentro de casa, o marido espancava a esposa, como que era o ditado que todo mundo sabia? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje um condomínio
que acontecer uma situação dessa, de violência doméstica, e não denunciar é processado. É obrigação. Olha só. É um sinal de evolução? Sinal de evolução. Só que nós não podemos esperar dar saltos. Nós não conseguimos dar saltos. Imagina nós aqui que somos espíritas, que já temos um contato com toda essa informação que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não acreditam que depois dessa vida eles vão ter uma outra oportunidade. Eles acham que a existência deles é do berço ao túmulo. Olha o privilégio que nós temos. E aí eu pergunto, nós que temos esse privilégio, que conhecemos o Espiritismo, conseguimos praticar as leis divinas? Não. Ainda vamos aos tropeços. E como que a gente quer dar salto? Quer que a lei, se a lei hoje, e as organizações sociais fossem num padrão divino, a gente não se encaixaria. Então não podemos esperar esse salto. Nós vamos esperar o quê? Mudanças contínuas. A partir de nós, na nossa casa, no nosso meio. Porque muitos de nós reclamamos do egoísmo, da política, do governador, do prefeito. Mas o que nós fazemos? Pegamos o óleo da fritura e despejamos na pia. E estamos reclamando de um monte de coisa. Se a gente é incapaz de lidar com o lixo da nossa cozinha, a gente quer cobrar a competência de alguém que está lá? Em lugares que o lixo é separado, mistura o lixo. E quer reclamar. Para em fila dupla. É só 5 minutos para deixar a criança. Depois é só mais 5 para pegar. Então, todo o resto do trânsito tem que se organizar para você pegar seu filho. Mas o problema não é você. O problema é lá em Brasília. Quem está lá em Brasília? São extraterrestres? São criaturas que nem nós. Por isso que é assim. Mas, como eu disse anteriormente, num processo contínuo de evolução, Daríamos para nós falarmos aqui 4 horas sobre o egoísmo, Mas o tempo é curto e o palestrante também é inexperiente, então a gente vai fazer mais curto. Depois do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também trata sobre, no capítulo 11, de amar ao próximo como a si mesmo, ele também comenta do egoísmo. Através de Emmanuel, ele comenta que o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O planeta Terra, de se elevar na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. E aí a gente vê uma situação, vamos falar do país dos outros, no Afeganistão. Olha a barbaridade que está acontecendo lá. Em nome de Deus, às vezes, mas o que a essência, se a gente for ver a essência, qual que é? O egoísmo. Será que lá não tem área suficiente para todos viverem em paz? Será que para um ser feliz ele precisa invadir a terra do outro? Como diz a espiritualidade no início, a base de todas as imperfeições é o egoísmo. Eu trouxe um texto interessante que chama Receita contra o Egoísmo. Ele está no livro Marcas do Caminho, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier, que ele dá uma receita de 10 lições para combater o egoísmo.
Número 1, procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. O que nós geralmente costumamos fazer? Nós colocamos um holofote nos defeitos do outro, né? 2, aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Como que a gente geralmente procede? A pessoa começa a contar o que está acontecendo, você já vai dando sugestões, apressando a conversa, né? Dando ritmo na fala dele. Nós não temos ainda esse sentimento de caridade, de ouvir com atenção. E às vezes o que ele quer é ser só ouvido, né? Às vezes nós damos nossa opinião, você deveria. Usamos da nossa opinião como uma vara, né? E às vezes a pessoa só quer ouvir. Quantas vezes, por que vocês acham que as terapias hoje aumentaram um número assustador? Porque as pessoas querem ser ouvidas. O terapeuta tem essa característica, ele ouve, ele não vai falar, faz isso, faz aquilo, você isso, você aquilo. Ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir. 3, esqueça a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e que a sua casa deve merecer privilégios. Nós, né, ainda achamos isso. Nós achamos que a nossa família é a melhor do mundo e que só morre o filho do vizinho, né? Que nós... Tem aquela história das vizinhas que estão conversando, de repente escuta um barulho de moto caindo e freada de carro, sai correndo as duas. E aquele muvuca de gente, ela deixa eu ver, ela olha, ainda bem que não é meu filho. Era o da vizinha. Foi embora limpar a casa dela e segue a vida, né? 4, não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que haja atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence, em seus alicerces, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, às vezes a gente fica com uma discussão tão boba, né, de quem é o pai da ideia legal, mas ninguém assume a responsabilidade do erro. A gente quer ser o autor do que deu certo, né? Sendo que as inspirações que são extremamente elevadas e as boas inspirações são implantadas em nós para ver se, né? É como se fosse um sacudão. Ó, vou te dar essa ideia aqui, mas vê se usa de acordo, né? Capricha com essa ideia que estou te dando. E nós não, eu tive uma ideia. Tive uma ideia aqui que nem Jesus pensou nisso. 5, não cultive referências à própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. A gente é tão facilmente envaidecido, né? Tão facilmente. A maioria dos golpes que se aplicam, as pessoas usam esse artifício. Alimentam o ego da pessoa. E a pessoa fica tão cega naquele enchimento de ego que ela faz qualquer coisa que a pessoa aceita. Então tem golpes que a gente vê que acontece aí, que você fala, mas como que o cara cai num negócio desse? É muito burro para cair nisso. Não. É porque ele falou algo que mexia com você, que mexia com o seu ego, que mexia com o seu egoísmo, né? A gente vê pessoas, como é dito anteriormente, as pessoas que muito fazem, você pode ver que não falam, né? Não fazem questão de falar. 6, escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade aos companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem de perturbação.
Então, que a gente tenha essa postura de humildade quando nós somos chamados a atenção. E que nós temos a postura de humildade também, misericórdia, quando nós vamos chamar a atenção. Também é a base no egoísmo. 7. Receba com carinho as pessoas neurastênicas, nervosas, estressadas ou desarvoradas. Esse termo desarvoradas eu já tinha ouvido, eu imaginava que era alguma coisa meio transtornado, mas é engraçado que eu fui pesquisar, é um termo náutico que quer dizer sem mastro. Então você imagina um barco sem mastro, é desarvorado. Então receba com carinho as pessoas estressadas, nervosas ou desarvoradas, vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperância mental. Como que nós lidamos com pessoas estressadas? Nós nos estressamos também. Desarvoradas, nós desarvoramos também. Nós não conseguimos manter o equilíbrio. Aí nós falamos, aquela pessoa me estressou. Mas a gente tem capacidade de criar um sentimento na outra? Não. Você não tem o autocontrole e você entra na sintonia dela. Nós só não sabemos falar da forma correta. Nós falamos, aquela pessoa me estressa. E quando você deveria falar, eu não tenho ainda o autocontrole, o que acontece? Ela chega perto de mim, eu entro na sintonia dela e fica nós dois aqui, desarvorados. E é interessante que ele vai ao ponto. Vacine o seu fígado. Você sente no fígado essa intemperância. 8. Abandone a toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. Essa lição acho que vale pela noite. Se a gente criticasse menos, a gente erraria tão menos. Se a gente se colocasse na posição do que está sendo reprovado, a gente pensaria 2 vezes antes de abrir nossa boca. E não só abrir a boca, de pensar. Porque às vezes a pessoa não fala, não, eu não falei nada, mas pensou. É como muitos acham, pensamento, ninguém vê, ninguém sabe, então pensa à vontade. 9. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes do seu e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua, para viverem na terra com o necessário equilíbrio. Hoje na rede social a gente vê tanto isso. A pessoa não consegue respeitar a opinião da outra. Eu gosto de vermelho. A pessoa não consegue aceitar. Não, mas espera aí, você é um burro, você é isso, você é aquilo. Mas eu gosto de vermelho. Porque você gosta de azul, o outro não pode gostar de vermelho. Não respeita a opinião. É ele, é individualidade. Também é egoísmo, E por último, honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. Porque às vezes a gente quer aplicar fora o que a gente não consegue fazer em casa. No trabalho você é um cavalheiro, com as suas colegas de trabalho, com os seus subalternos, com os seus chefes, mas em casa, então a gente não consegue entender que a família, a nossa casa é a base. Você já nasceu ali por um motivo. Uma das dádivas da espiritualidade é nos permitir entender o porquê. Na verdade, não é o porquê, A gente fala errado. Na espiritualidade, até você conhecer a espiritualidade, você fala por quê. Depois que você conhece, você começa a falar para quê. Porque quando a dor bate na nossa porta, a gente, por que eu?
tanta gente aí, né, que podia passar por isso. Mas a espiritualidade nos chama a responsabilidade. E nós devemos perguntar: para que eu? O que eu tenho que aprender com isso? Por que minha família é assim? Por que nossos filhos, na maioria das vezes, são nossos inimigos na vida passada? Difíceis, complicados. O que nós precisamos aprender? Qual é a lição da vida? Então, meus irmãos, era essa o estudo de hoje. Vamos fazer a prece de encerramento. Com os nossos corações e o nosso pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, pois como sabemos, através dele, todas essas bênçãos da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores, chegam até nós, através de livros, de mensagens, de palavras que chegam até os nossos corações como um bálsamo, que vem refrigerar os nossos corações no momento de desespero e aflição. Agradecemos sempre por essa bondade, por esse amor incondicional que nos envolve, nos fortalecendo e renovando a nossa fé. Obrigado, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.